Olá, hoje, dia 21 de novembro, peçamos ao Espírito Santo que venha em nosso auxílio e em nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras e encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 12, versículos de 46 a 50. Naquele tempo Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém: tua mãe e seus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para os seus discípulos acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nessa segunda-feira, dia 21 de novembro, um dia depois de comemorarmos Jesus Cristo, nosso Rei, nós vamos ter aqui Jesus abrindo a grande possibilidade de nós todos sermos formados em uma só família. Jesus insere todas aquelas pessoas do mesmo modo que Ele nos insere hoje ao convite de ser seu irmão, ser sua irmã. Jesus não quer excluir ninguém de se aproximar a Ele. E Ele vai além, Ele dá a condição de parentesco. Quantos e quantos de nós, muitas vezes, nós damos muito mais atenção aos nossos familiares do que a um desconhecido, e para ajudar muitas vezes um desconhecido, ficamos sempre cheios de desculpas, dizendo que eu não sei o que ele vai fazer com isso ou com aquilo, e assim nós nos distanciamos daqueles necessitados. Quando Jesus traz essa palavra a todos que ouviam, Ele insere todos aqueles necessitados que procuravam em Jesus uma palavra de salvação, uma cura, uma libertação, e Jesus estava ali para isso mesmo. O Evangelho de Jesus é um Evangelho que cura, salva e liberta. E é por isso que Ele quer todos nós próximos a Ele, para que, de alguma maneira, nós mudemos as nossas vidas de maneira radical. E Ele nos dá essa condição de aproximarmos dEle, na condição de irmãos. Quando Ele ensina uma oração aos seus discípulos, Ele nos dá a permissão de chamar de Deus de Pai. E agora, Ele insere todos nós como uma grande e única família. A única condição que Jesus coloca aqui para que sejamos irmãos e irmãs de Jesus é uma condição extremamente importante. No versículo 49 e 50, nós vamos ver que, apontando a mão para os seus discípulos, então Ele falava a todos. Diz que todo aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, para que nós possamos verdadeiramente ser inseridos nessa família única de Jesus, nós precisamos fazer a vontade de Deus. E então, aqui sim, começa um grande compromisso de assumirmos verdadeiramente o plano de Deus em nossa vida. E aqui é a certeza da grande dificuldade que nós encontramos. Porque muitas vezes nós deixamos o nosso lado humano falar muito mais alto. E assim não fazemos a vontade desse Deus que é Pai,
desse Deus que é amor, desse Deus que nos une em família. Deus não exclui ninguém. Deus quer todos nós juntos, sendo ovelhas de um mesmo pastor. Mas a liberdade humana faz com que não seja feita a vontade de Deus e aplique a vontade humana. A vontade humana é aquela vontade aonde nós olhamos com inveja, com ciúmes, com ambição, com tantos e tantos sentimentos que não vêm de Deus. O orgulho, a falta de humildade, a falta de compreensão e algo muito maior, que é o amor ao próximo. Quando nós colocamos os nossos sentimentos, a nossa humanidade, nós nos distanciamos e não fazemos a vontade desse Deus que é Pai. E então não teremos a oportunidade de ser considerados irmãos e irmãs de Jesus, porque não fazemos aquilo que o próprio Deus nos pede. Nós precisamos, mais do que nunca, fazer a vontade de Deus, que nos ama e que nos quer próximos, arrependendo de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que é mal, porque isso não provém de Deus. Deus é bom o tempo todo, e Jesus, que morreu na cruz pela minha salvação, Ele não quer que nos distanciemos dele, porque Ele nos quer próximo, quer cuidar de nós como um irmão mais velho cuida daqueles menores. Ele quer estar junto de nós, para que todos unidos sejamos verdadeiramente salvos, verdadeiramente libertos. Que Deus abençoe a todos. Tenham uma excelente semana e até amanhã.